Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu trago com exclusividade para você os valores de Fabrício Anchilleri no Corinthians. Você vai saber quanto ganha o jogador e vai me falar se é barato ou caro. Mas eu já posso te adiantar uma coisa, você vai se surpreender com os valores do salário de Anchilleri no Corinthians. Vamos também falar das datas do Corinthians na Sul-Americana. O Corinthians já conhece, né, os seus adversários, claro, e também agora o dia e horário dos jogos. O Corinthians, aliás, que teve alteração também de data na estreia do Campeonato Brasileiro, e nós vamos citar tudo isso aqui para vocês, explicar direitinho nesse blend de informações. Vamos também falar que o Corinthians já tem data marcada para a última audiência de Matias Rojas. O Corinthians corre o risco de pagar 40 milhões ao jogador, e eu vou falar para você tudinho desse caso também. E ainda sobre grana, 30 milhões de euros envolvendo Yuri Alberto. Eu vou te explicar essa história, tudo isso agora, Brasil. Vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians já conheceu aí, né, as suas datas, né, na Sul-Americana. Antes de passar as datas da Sul-Americana, quero passar outra data também, que é a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né, diante do Bahia, jogo que ocorre na Arena Fonte Nova. Primeira rodada, Timão no Brasileirão, hein? Eu tô ansioso com esse Brasileirão. O Timão vai entrar em campo no domingo, dia 30 às 20 horas, né? 20 horas no domingo, horário que eu não suporto, tá? O horário, né? Anteriormente, o horário estava marcado para o sábado, dia 29 às 18h30. Então, pulou do sábado, do dia 29 no sábado, 18h30, para, né, o dia 30 às 20 horas. Por que houve a mudança? Porque senão, né, o Corinthians faria, o Corinthians tem, né, pela frente a final do Campeonato Paulista no dia 27, aí teria só dia 28 para descansar e 29 para jogar. Não faz muito sentido, então mudaram para domingo, tá? Tá tudo certo, só não gosto do horário, eu acho que deveria ser às 4 da tarde. O Corinthians recusou, o Corinthians também conheceu, né, as datas, o Corinthians conheceu as datas da Sul-Americana, tá? O Timão está no grupo C, né, com América de Cali, da Colômbia, Huracan da Argentina e Racing do Uruguai. É um grupinho chato, eu achei, tá? Eu falei sobre isso, não sei se você viu ontem no Café da Fiel. A estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana, ela acontece no dia 2 de abril, uma quarta-feira, às 19 horas, contra o Huracan, na Neoquímica Arena, tá? Com transmissão aí da ESPN Brasil, né? E Disney Plus, né? A segunda rodada é contra o América de Cali, vai ser no dia 8, aí é uma terça-feira, às 21h30, no estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, tá? Com transmissão da Paramount, tá? E também do SBT. A terceira rodada é contra o Racing do Uruguai, acontecerá no dia 24, uma quinta-feira, às 19 horas, tá? O duelo ocorre na Neoquímica Arena e com transmissão da ESPN e da Disney Plus. A partida seguinte é contra o América de Cali, né? Jogo de volta em Itaquera, marcada para o dia 6, numa terça-feira, tá? Com exibição da ESPN, Disney e SBT. O quinto embate do Corinthians será no dia 15, quinta-feira, contra o Racing no Estádio Centenário de Montevidéu, às 19 horas, o Racing do Uruguai, tá certo? E o último duelo do Corinthians, na fase do torneio, será contra o Huracan, né? No dia 27 de maio, uma terça-feira, no Tomás Adolfo Ducó, El Palácio, às 21h30, com exibição da ESPN, Disney Plus e SBT, tá? As quatro equipes se enfrentam, né? Lembrando que só o primeiro colocado avança diretamente, já o segundo colocado se classifica para os playoffs, onde enfrentará um dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores da América. É um grupo chato e só classifica o primeiro. Então vamos tomar cuidado aí, Coringão. Vamos para cima para não passar vergonha na Sul-Americana, porque já passou vergonha na Libertadores. Deixa o like e comente aqui embaixo. Olha só, o Corinthians já tem audiência marcada, hein? No caso, Matias Rojas, tá? E é a última. O julgamento será no dia 29 de abril, tá? Tá chegando. A Corte Arbitral do Esporte, que é o CAS, né, anunciou hoje a data da audiência, 29 de abril, né, para, enfim, matar essa questão envolvendo aí Matias Rojas e Corinthians, tá?
O tribunal é a última instância de defesa para o Timão após a condenação de 40 milhões imposta pela FIFA ao clube. A FIFA já deu, né, ganho ao jogador no valor de 40 milhões de reais, tá? O resultado, apesar de ser dia 29 de abril, costuma ocorrer alguns meses depois, tá? O resultado, enfim, um procedimento, né, para ser publicado. A audiência pode ocorrer tanto presencialmente na Suíça, quanto por videoconferência. O Timão foi condenado pela FIFA no dia 27 de junho do ano passado, tá? Depois do meia, né, paraguaio Matias Rojas acionar o Corinthians alegando atraso nos direitos de imagem. Pouco mais de 40 milhões, como eu já falei para vocês, tá? O fim do vínculo dele ia até junho de 27. Olha que loucura, hein? Olha o contrato que o Duílio faz com o cara, tá? Mas nesse caso aqui, os dois piores presidentes da história do Corinthians, talvez, né? Um mais amador, que é o Augusto, e o outro que é ruim mesmo, pior, quase acabou com o clube do Írio. Eles se juntaram para fazer a pataquada toda aqui. O primeiro fez um contrato absurdo, né? Pagando 1 milhão para um jogador horroroso e um contrato longo até 2027. O pior, não pagou os direitos de imagem do cara, 8 milhões de reais, que eram em 3 parcelas, não pagou, tá? Aí vem o outro presidente falando, eu vou consertar tudo. Inclusive, vou colocar uma cláusula que se atrasar um dia, você pode sair, ir embora e ficar com o contrato. É essa cláusula que está matando o Corinthians e que, né, nos bastidores, o Corinthians entende que vai ser difícil reverter na corte arbitral do esporte, né? Vamos aguardar e torcer para que o Corinthians não venha pagar mais 40 milhões para um jogador que nem jogou pelo clube. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, o Corinthians recusou uma proposta de 30 milhões de euros por Yuri Alberto, tá? Quem disse isso foi o agente do jogador, né? O seu André Cury. Nós estamos falando de 186 milhões. Lembrando que não é muita coisa, né? O André Cury também está 30 milhões de euros. O Corinthians só tem 15 desse dinheiro, porque 50% pertence ao Zenit, tá? E outra coisa que eu não gostei aqui, eu vou contrariar o seu André Cury, é o seguinte, abre aspas para ele, né, na entrevista ao GE. O Yuri Alberto veio jogar no Corinthians de graça. O Corinthians gastou R$0. Eu já trouxe proposta de 30 milhões de euros. Só com essa proposta, ele já me pagava e ainda ganhava dinheiro. O Corinthians deve. Aí tudo bem, tá tudo certo. O problema é que não tem nada de graça, não, amigo. O Corinthians deu alguns jogadores na Operação Zenit, tá? E eram promessas, né? Por exemplo, eu não gostava do Duqueiroz, mas o Corinthians, por exemplo... Aliás, foi outro péssimo negócio do Duílio, né? O Corinthians recusou uma proposta de 8,5 milhões de euros pelo Duqueiroz, para depois entregar ele para o Zenit na negociação do Yuri Alberto. Depois o Robert Renan. Esse aqui estava super valorizado. Seleção brasileira, tudo. Enfim, só o Robert Renan já pagava o Yuri Alberto. O Ivan goleiro, aí tudo bem, né? Não vou falar nada. E o Gustavo Mantuan, que também era uma promessa, enfim, com convocações para a seleção de base, jogador que deu certo lá no Zenit. Além disso, o Corinthians deu a preferência do Zenit comprar o Pedro. Essa preferência foi, né, inclusive, exercida, né? E o Pedro, para mim, é bom jogador, tá? Então não tem esse negócio aí, né, de que custo zero, enfim, né? Clubes que se interessaram pelo Yuri Alberto, né? O Wolverhampton da Inglaterra, West Ham da Inglaterra, Betis da Espanha, enfim, vários clubes que apareceram, o Everton também da Inglaterra, vários clubes apareceram, mas até agora nada efetivo, né? Espera-se que chegue aí uma proposta no meio do ano, tá? Ele foi contratado em 2022, tá? Junto ao Zenit. O jogador passou por altos e baixos no Corinthians, né? Yuri Alberto, quem é você? E está na sua 4ª temporada no Timão. O atacante tem 166 gols em 64... tem 166 partidas e 64 gols, tá? Então são 64 gols em 166 partidas, tá? É um dos principais jogadores do elenco aí, o seu Yuri Alberto. Comente aqui embaixo tudo isso. Agora, para vocês, informação que eu achei muito interessante. Vocês sabem que eu carrego a fama de Samir Cascalho.
Eu já trouxe aqui muitos salários, né, de jogadores, inclusive do Rojas, eu trouxe em primeira mão, senão a gente não saberia como foi o absurdo, do Luan, né, do Pedro Raul, enfim, né, do Memphis. Agora, muitos salários altos eu trouxe, do Romero, que eu achei bem alto também, né, estamos falando de mais de 900 mil por mês. E agora eu vou trazer um salário para vocês que me surpreendeu, né, exclusivo, salário, todos os valores, salário, CLT, imagem, luvas, tudo sobre o contrato de Fabrício Angileri no Corinthians. Angileri, falando para eu falar o correto, Angileri é exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso, segura essa! Fala, gente, exclusivo em relação a Fabrício Anchileri é aqui no canal Café do Setorista. Lembrando que eu trouxe em primeira mão, ninguém sabia o nome desse jogador, ninguém sabia que o Corinthians negociava com esse jogador, o nome dele não havia sido vinculado, nada, e eu trouxe para vocês em primeira mão, tá? Em primeira mão, Fabrício Anchileri, que o Corinthians negociava, estava bem adiantado, proposta na mesa, tudo. Enfim, mais um furo de reportagem que a gente traz. E agora os valores da negociação que me surpreenderam. Anchileri, que tem aí 3 partidas com a camisa do Corinthians, foi bem nas 3, muito bem. Né? Anulou o Estevão contra o Palmeiras, deu assistência na sua estreia contra o Mirassol, jogou muita bola contra o Santos com mais uma assistência também. Enfim, o Anchileri é super titular já do Corinthians com 3 jogos. Jogador argentino, né? Muito bom jogador, se destacou no River, você sabe, estava no futebol espanhol, estava encostado lá, né? Praticamente. Vamos falar dos valores, que é o que interessa, tá? Só para você ter uma ideia, eu vou começar, né, em relação ao Anchileri pelo salário dele de CLT, tá? Ele ganha 261 mil reais de CLT no Corinthians. E ele ganha também 400 mil dólares de imagem que são pagas em 10 prestações, tá? Não é 400 mil por mês, presta atenção, meu amigo. É 400 mil dólares de direitos de imagem, isso dividido em 10 vezes, tá? Só para você ter uma ideia, vai dar 2 milhões 200 e alguma coisa, né? Dividido por 10, 225 mil reais, tá? Então, se você somar 225 mil reais mais os 200 mil de CLT, tá? O nosso querido Anchileri ganha 486 mil reais de salário no Corinthians. Porém, tem luvas, tá? Essas luvas são de 200 mil dólares que foram pagas ao jogador, tá? Isso vai dar 1 milhão e 100. Então, sim, né, 1 milhão e 100. A questão o Anchileri ganha no Corinthians menos de 500 mil reais, 486 mil reais por mês, mais as luvas de 1 milhão, tá? Que foram pagas, né, à vista para o jogador. Então a gente tem um jogador muito bom na lateral. Para você ter uma ideia, o Anchileri, ele é mais barato que o Palácios. O Palácios ganha 600 mil reais do Corinthians, tá certo? Talvez seja um dos laterais, talvez seja até o lateral mais barato do Corinthians. Eu vou pegar, eu já trouxe os números do Bidu também, do Hugo, mas eu passo para vocês novamente. Então nós temos aí um jogador que eu, né, claro, estou falando desses valores sempre relacionado ao futebol, né? Não dá para falar barato, isso aqui é muita grana, tá? Então, em relação ao futebol, né, no cenário do futebol brasileiro, mundial, é um salário barato para um lateral muito bom. O Corinthians paga 486 mil de salário. Eu sei que vai passar um pouquinho, um mês ou outro ainda, né, para o Corinthians pagar 200 e pouco, porque as imagens, né, foram divididas em 10 vezes. Então, ele assinou o contrato agora, né? Apesar que é isso, né? 10 meses, né? Ele chegou, nós estamos em março, ele chegou em fevereiro, então vai dar isso mesmo. 486 mil reais o salário de Fabrício Anchileri no Corinthians. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque o empresário do Yuri Alberto tá forçando uma saidinha. Claro, rende uma comissão, pagamento de dívida com ele, mas será que vai rolar? A gente vai falar sobre isso. O caso Matias Rojas tem um novo capítulo, e o problema do cambismo, dos cambistas. Isso deu pano pra manga e a gente precisa falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, data FIFA, né? Sabe como é? Começam a
pintar algumas informações, né, algumas especulações, e nem sempre elas são satisfatórias. Mas nesse caso, a gente tem uma declaração pública e notória, não só uma, né? O André Cury resolveu falar com o canal UOL, falar com o GE e resolveu externar algumas coisas, né, sobre os seus agenciados, sobre alguns dos seus agenciados, entre eles Yuri Alberto. E o André Cury. Nem conheço o André Cury, tá? Não tenho relação com ele, mas ele tá doido para vender o Yuri Alberto. E não tem problema nenhum, tá? Esse é o papel dele. O Corinthians deve mais de 30 milhões de reais em negociações de atletas, de gestões anteriores e dessa gestão também. Então, ele tá super no direito dele de cobrar. E tá no direito dele também de defender os interesses do atleta. A gente sabe que não é de hoje, o Yuri Alberto, que completou ontem 24 anos, tem o desejo de jogar na Europa, já manifestou esse sonho, é um atacante valorizado pelos gols que ele marca e tudo mais, já teve interesse de outros clubes europeus, então, gente, tá tudo dentro dos conformes aí, tá? Agora, essa declaração do André Cury, dizendo que chegou com uma proposta no valor de 186 milhões, se eu não me engano, e que foi rejeitada pelo Corinthians, que só essa proposta pagaria o que o Corinthians deve para ele e ainda sobraria. E que o Yuri chegou com custo zero, chegou de graça e pode render esse valor considerável aí para o Corinthians. Realmente, a gente está falando de quase 200 milhões de reais. É muita grana. Acho que esse clube é o Wolverhampton, mas ele já teve interesse do West Ham, já teve interesse do Nottingham Forest, teve interesse de outros, do Betis da Espanha, de outros clubes europeus. E assim, mudou um pouco, né, essa situação do jogador que, sei lá, com mais de 20 e poucos anos, ele já não é negociado mais para a Europa. Daqui a pouco não é negociado para o top 5 lá, né? Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern de Munique, PSG. Daqui a pouco ele não vai para esse hall de clube. Mas, cara, para esses que eu acabei de citar, um clube intermediário ali, ou até mesmo das primeiras posições ali, do G4, G6, da Premier League, um clube da La Liga, da Espanha, o Betis tá numa boa condição hoje, eu não vejo problema nenhum. Acho que o Yuri tem supermercado. Supermercado é ótimo, né? Tem um mercado muito grande para poder atuar no futebol europeu. A questão de tudo isso, poxa, mas... E aí, o cara forçando para vender, uma hora ele vai sair. Uma hora ele vai sair, gente. Uma hora ele vai sair. Mas a gente precisa entender o contexto, o momento atual. O Yuri chegou a dizer recentemente que aquela ideia que ele teve, e ele quase saiu, ele pediu para ser negociado ano passado, quando ele estava numa fase ruim, e naquele momento o clube era o Southampton e o Corinthians segurou. Vale lembrar que o Yuri chegou a dizer que aquela vontade de sair ela já passou, mas ele ainda mantém o desejo de jogar fora do país, na Europa, voltar para lá, né? Porque ele teve no Zenit, muito jovem, aquela questão da guerra fez com que ele voltasse e hoje, né, ele tá super bem no Corinthians. Passou alguns momentos difíceis, é verdade, mas o Yuri sempre quis voltar para um protagonismo na Europa, a gente sabe disso. Mas nesse momento ele tá mais tranquilo. E cara, o Yuri tá vivendo um momento muito especial. Ele tá a 6 gols de se tornar o maior artilheiro do Corinthians no século. Ele tá pau a pau brigando ali com o Romero pela artilharia da Neoquímica Arena. Ele pode muito bem conquistar um título na próxima semana e marcar de vez a sua história com a camisa do clube. Eu tenho para mim que o Corinthians tem perspectivas melhores na temporada. Eu acho que, tirando o Flamengo, que é um time que sobra em termos de elenco e tecnicamente, está muito bem treinado pelo Felipe Luiz, e eu não sei se o Flamengo vai ganhar todos os títulos da temporada, vai ganhar um. Mata-mata a gente não sabe muito bem o que pode acontecer, né? Acho que no brasileiro ele é favorito, nos outros ele é super candidato, mas eu acho que, tirando o Flamengo, o Corinthians está no bolo de todos os outros. De verdade. Pode botar aí Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que até está na Sul-Americana, Cruzeiro, que investiu bem, que ainda não aconteceu, o próprio Inter, que está embalado. Todos esses times aí eu acho que estão no mesmo nível para buscar alguma coisa, uns mais, outros menos, mas o Corinthians está nesse bolo. Então eu acho que o Corinthians pode muito bem buscar um grande título ainda na temporada, o que exaltaria ainda mais Yuri Alberto, inclusive para que ele chegue à seleção. Ele estava na pré-lista do Dorival. Eu teria o levado na lista final.
o Dorival preferiu o João Pedro do Brighton, vai ser até titular no jogo contra a Colômbia. Tá tudo bem, o cara tá numa liga difícil, né, que é a Premier League, tá fazendo gols por lá, tá jogando bem. Ok, acho que é direito do Dorival convocar. Eu teria levado o Yuri Alberto, acho que tecnicamente... e por tudo, né, cara? O Yuri é um cara que não tem bola perdida, um cara dedicado. Agora até tá machucado, né, com a questão do ombro. Talvez ele nem fosse, né? E o Yuri é isso, né, cara? Ele se machuca pouco e quando ele se machuca, ele joga machucado. De tão dedicado que é. Então, assim, eu acho que o Yuri tá vivendo um momento especial de novo no Corinthians. E aí, por quê? Por que eu tô falando isso? Porque tem a vontade do jogador. Que muitas vezes é preponderante nesse caso. Mas tem algo que se sobrepõe a tudo isso. Primeiro, André Curi. O Yuri não veio de graça. O Corinthians, para obter 50% do Yuri, ofereceu, né, e cedeu vários jogadores, prioridade na venda do Pedro ao Zenit naquele momento. E, tipo assim, naquele momento praticamente ceifou a sua base dos principais talentos que tinha. Para obter 50%. E é verdade, com isso não gastar nenhum real. Mas a moeda era muito valiosa. O Corinthians pegou a sua base, seus principais valores e ofereceu e cedeu ao Zenit. O Corinthians tem só 50% do Yuri. Então, quando a gente fala em 180 milhões de reais, o que sobra para o Corinthians é 90. Vale a pena? 90 milhões de reais hoje salva a vida financeira do Corinthians? Resolve todos os problemas? Não, definitivamente não. Para você repor um Yuri Alberto, que é um cara que, como eu falei, não se machuca, é dedicado, corre em todas as bolas. Você pode criticar o Yuri por qualquer que for, assim, por tropeçar na bola, por perder gols, não sei o quê, mas por entrega, por falta de entrega, isso jamais. E o Corinthians teria que buscar um cara de 24 anos, ou nessa faixa etária, que corresse o tanto que ele corre e que faz tantos gols como ele faz. Com 90 milhões de reais, eu acho que não consegue. Então, assim, esportivamente já não é negócio, tá? Você vendeu o Yuri para obter 50%. E, cara, o Corinthians não é só dono de 50%. O Corinthians é dono dos direitos federativos do Yuri Alberto. O Corinthians manda no passe do Yuri Alberto. Com contrato até 2027, o Corinthians define se quer vender ou não. E se disser que não vai vender, não vai vender. Vai ficar de biquinho, vai ficar chateado, como aconteceu, que ele quis ir para o Southampton e o Corinthians disse não. Então, eu sei que a gente tem uma ideia do tipo, mas se o jogador se sentar no chão, fizer uma birra, ele sai. Com um dirigente frouxo é isso que acontece. Não, o cara tá pedindo para sair, vamos lá, vamos vender ele por isso, por um pastel e um refrigerante que realmente ele tem que jogar lá. Não, irmão. Você tem contrato com o clube, você é muito bem remunerado, você vai jogar aqui, você tem chance de ganhar título aqui, bora ficar, você vai chegar na seleção brasileira. Então, nesse momento, não importa o que o André Curi faça, ele tá no direito dele de cobrar o valor que o clube deve para ele. Ele está no direito dele de oferecer o jogador para o mercado europeu. Isso aí tá tudo dentro do jogo. Agora, o que eu preciso dizer para vocês é que depende do Corinthians também. Se o Corinthians entender que o Yuri é seu jogador e que ele não vai sair, Yuri, vem cá, conversa com o cara e não vende. E tá tudo certo. E se não for uma quantia considerável e interessante mesmo para vender, não tem que vender, tá? Que mais que a gente tem que falar? No dia de hoje, o caso Rojas tem novidade. 40 milhões de reais. Você sabe, né? O paraguaio lá, que está no River, que chegou a jogar pelo Inter Miami, que veio para ser o camisa 10 do Corinthians. Que loucura. O clube atrasou o direito de imagem, a gestão anterior. Houve um acordo com ele, não foi pago e os caras prometeram que se não pagassem, ele poderia, estava no contrato, obter uma rescisão unilateral. E foi o que aconteceu. Então, você pode colocar aí que o Rojas foi mau caráter, que ele não teve sensibilidade, que ele não esperou, que ele estava de sacanagem mesmo, que ele queria ir pro pau e não queria jogar no Corinthians, não estava com a cabeça aqui. Isso tudo é verdade. Agora, foi um amadorismo da diretoria, porque, cara, se acordou, paga. Mas fluxo de caixa, não sei o que, então não acorda, né? Então não faz o acordo. E aí o jogador acionou a FIFA, deu ganho de causa para o jogador no primeiro momento e tem o julgamento agora marcado para o dia 29 de abril. E aí a gente vai entender na Corte Arbitral do Esporte se o Corinthians vai ter que pagar o montante desse contrato que ele está cobrando na Justiça ou se vai atenuar essa situação. Eu acho muito difícil
que o Corinthians obtenha algo favorável. Mas como eu sou leigo, não sou jurista, eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer. Só que essa decisão não sai no dia 29 de abril, tá? Ela ainda demora alguns meses para sair. Então é só uma novidade aí, com a data marcada dessa audiência, para a gente entender quais os próximos passos e o que pode acontecer a partir de agora com o caso Rojas. E para a gente fechar, uma situação mais chata ainda, foi uma notícia divulgada pelo GE, com uma denúncia, na verdade, né, do problema que está acontecendo em relação aos cambistas na Neoquímica Arena. Cara, essa questão do estádio ela é complexa demais, porque eu só fico imaginando o Corinthians com esse estádio quitado, com a possibilidade de gerenciar todas as áreas desse estádio, do complexo, potencializando marcas licenciadas, arrecadando muito em cada jogo, envolvendo o estádio, a comunidade, o bairro, em situações além do jogo, com a média de público que o Corinthians tem, aumentando a capacidade, inclusive. Cara, e aí pegando essa renda, meu Deus do céu, ninguém seguraria mais o Corinthians. Então, nesse momento, o que nós temos? Nós temos uma dificuldade do fiel, do sócio fiel torcedor, de comprar ingresso para assistir o jogo do próprio time. É inacreditável. Eu sei que a carga de ingressos ela não vai 100% para o fiel torcedor. Tem outros compromissos, tem outros espaços do estádio, com espaços comerciais, com camarotes. Não vai 100%. Agora, o fiel, sócio fiel torcedor, não está conseguindo muitas vezes comprar ingresso para ver o time do coração. E assim, isso tem sido frequente e com cada vez mais dificuldades. E aí o GE traz uma matéria que o avanço dos cambistas no entorno do estádio e até pela rede social está provocando isso. E aí tem uma denúncia também de um ex-funcionário de TI, do Marcelo Munhoz, que diz que, enfim, tem alguns mecanismos, né? Que isso já acontecia na época dele e que tem alguns mecanismos para que isso chegue até os cambistas. E aí o GE apurou que nesse rastro aí tem conselheiro, tem pessoas de dentro do clube, né? Pessoas de dentro do clube. Como é que chega até os cambistas ingressos que muitas vezes ainda não foram disponibilizados para o grande público? Como agora, na grande final, já está nas mãos dos cambistas ingressos a R$900. Como é que faz? E aí o Corinthians, depois dessa matéria, dessa denúncia aí, porque, revelou algo que estava todo mundo já percebendo. E todo mundo sabe, né, gente? Todo mundo sabe. Vai na Neoquímica Arena lá, você vê o que acontece. O Corinthians não seria diferente, isso acontece em vários clubes. E no Corinthians a proporção é ainda maior. E é revoltante, porque, poxa, uma torcida engajada, com a fiel marcando presença, e aí o sócio fiel torcedor pagando a mensalidade, o cara não consegue comprar ingresso pro jogo. O Corinthians publicou uma nota hoje que ela foi uma defesa. Ela não foi... ela definiu no título ali uma operação para combater o cambismo. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver o conteúdo, ela só se defendeu, dizendo que a denúncia, de certa forma, é infundada, que o Corinthians não tem medido esforços para ampliar a situação da arena, para dar mais valor ao sócio fiel torcedor. Cara, assume o problema, admite o problema e tenta atacar ele na raiz. O clube simplesmente procurou mais se defender nessa nota de dizer estamos fazendo certo, não é culpa nossa, do que aceitar que existe, inclusive, ou pelo menos a possibilidade disso, de que esses ingressos disponibilizados, milhares de ingressos, tá? Entre conselheiros, membros da diretoria, aquela coisa toda, que esses ingressos parem nas mãos dos cambistas. E por que estão parando lá? É porque tem um esquema montado aí, né, gente? Tá meio óbvio isso. Claro que você tem que apurar, você tem que investigar e você tem que punir os responsáveis. Mas se isso está acontecendo, por que o clube não admite isso e tenta atacar esse problema? Aí define como o reconhecimento facial, como uma possibilidade de sanar o problema, só que isso está dentro de uma lei, com obrigatoriedade dos clubes até a metade de 2025. Então isso já teria que ser feito. E isso vai resolver outras questões também, né? Você identificar quem entra na tua casa, daqui a pouco um adversário comete um ato racista, qualquer tipo de crime, arremessa objeto no gramado, você sabe quem é o cara.